a minha voz, seja tua nessa noite. Misericórdia por mim, Deus. Eu me coloco ao teu dispor. Sê conosco, meu Deus, nessa hora e fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus 14. Mateus 14. É um texto conhecido, mas nós vamos tirar um pedacinho dele hoje, tá? Não vamos falar sobre ele completo, mas vamos tirar um pedacinho importante que o Senhor separou para nós. Mateus 14, a partir do versículo 13 até o 21. Abriu aí? Amém. Diz o seguinte a palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Texto conhecido, né, meus irmãos? Todo crente, eu acho que já ouviu falar sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quem dirá o Ministério 4x1, né? Que cantou muitos anos essa canção. Mas eu quero tirar um pedacinho dele hoje, desse texto, porque eu quero falar de uma palavrinha que Jesus é cheio dela, chamada compaixão. Compaixão. Uai, nesse texto Jesus está falando sobre compaixão, achei que você ia falar sobre multiplicação, né? Mas vamos se atentar nessa palavrinha. Onde será que ela está aqui no texto? No versículo 14. Vou repetir o 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha só. Compaixão. O que é isso? O que é isso? Nunca ouvi falar de compaixão. Ouviu sim, mas talvez não saiba qual é a definição, o que realmente significa. Não, já ouvi falar que Jesus, né, teve muita compaixão, e aqui no texto tem isso. Jesus teve compaixão pela multidão. Compadecer, se compadecer, tudo vem dessa palavra. Mas o que realmente ela significa, segundo os dicionários? Compaixão é uma capacidade de compreender o estado emocional do outro e ter o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Isso tudo ao mesmo tempo. Eu olho para alguém,
eu sinto o estado emocional difícil que aquela pessoa está passando e bate no meu coração o desejo de poder aliviar aquela dor. Então eu fico naquela expectativa, eu preciso fazer alguma coisa, aquilo está doendo para ele, então eu tomo para mim e vou tentar desenrolar a guerra do meu companheiro. Isso aí é compaixão, né? Nas nossas palavras de hoje. É você enxergar e fazer algo. E é exatamente isso que Jesus fez com aquela multidão. A multidão estava seguindo ele, seguindo Jesus, procurando algo, procurando bênçãos, ou simplesmente seguindo porque ele estava anunciando algo diferente. Mas Jesus, no versículo 14, fala uma coisa, que ele viu uma grande multidão. Ele viu a necessidade daquela multidão. E o que isso tem a ver? Jesus viu. Porque pode ter uma grande multidão e os seus olhos passarem e não reconhecer nada naquele povo. Mas o mestre, quando ele viu uma grande multidão, ele já viu. Nossa, tem muita coisa para ser feita ali. E ele se compadeceu na hora, teve grande compaixão. Além de ver, ele fez uma coisa, agiu, falou, foi lá e começou a curar os que estavam necessitados dentro daquela multidão. Então olha só o que é compaixão. Eu olhei, eu vi a necessidade, eu tive o desejo de aliviar a dor daquele povo, eu fui lá e agi, eu curei. Isso foi Jesus que fez. Então quando eu olho a multidão, se eu não tiver compaixão, eu não vou ver a necessidade. Se eu não tiver compaixão, eu não vou agir. O meu coração tem que enxergar no meu próximo o que o outro está querendo. Jesus tinha essa capacidade de enxergar na multidão quem estava necessitado. E não se conformava só em ver, mas também em agir para que mudasse algo na vida daquelas pessoas. Nós, cristãos, precisamos ter compaixão, como Jesus tinha, ao ponto de enxergar. Tem muito crente que não quer enxergar, finge aqui, bloqueia, está tudo bem comigo, com a minha família está tudo bem. Opa, então, para que eu vou entrar na vida dos outros? Aquele lá que se vire, ele dá os seus pulos, né? Ele plantou, ele colheu. Opa, Jesus, será que falou isso? Para aquela multidão cheia de necessidades? Não. Ele viu que precisava, foi lá e agiu com amor, curando aquele povo. Então, além de curar aquele povo, além de ver e de agir, ele não desprezou a necessidade daquele momento. Eles estavam precisando de quê naquele momento? De cura. Estavam seguindo lá Jesus no deserto, uns problemas de paraplégico, outros sem visão. Cada um com a sua dificuldade, Jesus conseguiu enxergar e transformar aquela vida. Muitas pessoas ao nosso redor precisando ser enxergadas, meu irmão, com o seu espírito de compaixão que Cristo colocou dentro de você. Porque a partir de uma ação sua, a vida dessa pessoa pode ser transformada. A gente tem que aprender com o mestre a ter compaixão, de olhar um povo inteiro, de olhar quem está sobre a nossa responsabilidade espiritual e também aqueles que não estão, e fazer alguma coisa. Porque se o seu coração não sente essa necessidade, a essência de Cristo ainda não foi completada. Porque Cristo era todo compaixão. Eu sou cristão, sou um pedaço de Cristo que a gente prega aqui, né? Um pequeno Cristo. Opa, então eu preciso do DNA de Cristo que vai me mover a ter compaixão pelo meu próximo. Ok, então, você tem que ter compaixão ao ponto de ver a multidão, enxergar a sua necessidade e agir. Porque essa é a definição. Você compreender o que o outro
está necessitado, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e agir de forma a transformar aquela vida. Ter compaixão, muitas vezes, também é você enxergar a dor do outro, mesmo que tenha uma dor em você. O texto falou isso aqui para a gente, meio deixou um pouquinho assim aberto, mas Jesus estava sentindo uma dor aqui. Olha só o que diz o texto no versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Beleza, né? Aí sabendo o povo, seguiu ele. Mas olha só, Jesus ouvindo isso, o que Jesus ouviu para fazer com que ele se retirasse dali num barco para um lugar deserto, apartado? Será que foi uma coisa boa? Estranho, né? Normalmente quando você está sofrendo, você vai lá e dá um tempo aí, se afasta, vai para um lugar mais apartado. O que Jesus ouviu aqui? Jesus ouvindo isso. Se a gente erguer um pouco o texto, voltar um pouco, né? Voltar um pouco antes, a gente vai ver que o texto do capítulo 14 fala sobre a morte de João Batista. João Batista era algo importante que Jesus conhecia, participou da vida dele, era o precursor do período que Jesus ia viver aqui na terra, abriu caminhos, e ele tinha acabado de morrer, com uma morte terrível. Depois você lê o capítulo 14, os primeiros versículos, e foi isso que Jesus ouviu. Ouvindo isso o quê? Que João Batista tinha morrido, que ele tinha perdido um amigo de uma forma desastrosa. Então, ouvindo isso, Jesus sentiu a dor, entrou no barco e se apartou, ficou um pouco lá separado. Aí o texto começa dizendo, e Jesus saindo viu uma grande multidão. Então, ele tinha acabado de perder algo, ele estava doendo ainda, poderia-se, dizer isso. Ele estava sofrendo ainda pela morte do grande amigo, pela morte do grande homem de Deus, que participou da vida dele, batizou ele, E aí, ele olha para a multidão e sente a dor da multidão e age. O que acontece? Às vezes, quando está doendo na gente, a gente acha que é só a nossa dor que importa, e a dor do outro ele se resolva. Muitas vezes a gente tem que ter compaixão. Ter compaixão é você enxergar a dor do outro, mesmo às vezes você se sentindo doído. Jesus está ensinando isso aqui. Olha, eu fui lá, eu vi a necessidade da multidão, eu abençoei a multidão, eu curei as dores da multidão, mas ainda no luto. Então, quando a gente está doendo, quando a gente está sentindo dor, claro que a gente precisa de um abraço, de um carinho, de afastar-se um pouco. Sim, Jesus ensina isso. Mas a dor não é para sempre, não. A dor não pode estar lá doendo ao ponto de você olhar e não enxergar no outro a dor do outro, não. Você tem que passar o seu momento de dor, e é rápido. E depois voltar assim, Deus, está doendo, mas eu não posso parar. Tem gente que está necessitado da minha compaixão. Assim Jesus fez. Olhou a multidão e viu, mesmo estava doendo. Ter compaixão é ver a dor do outro, mesmo estando doendo em você. Não existe só a sua dor. Todo mundo tem um lugar que dói. E se a gente se acomodar na nossa, e se cobrir com a nossa, e querer ficar afastado o tempo todo, e não se reerguer, você está sendo meio que egoísta diante da palavra de Deus. Porque você não está enxergando também que o outro também está doendo. Talvez seja a dor diferente da sua.
a multidão talvez não tinha perdido alguém tão importante como Jesus tinha perdido, mas estava precisando de andar, estava precisando de ver, estava precisando de comida no deserto. E a gente, que tem um pouquinho de compaixão, temos que ver isso também. Não se enclausurem só na sua dor. Passe por ela, Jesus vai cuidar de você. É necessário se afastar um pouco, sim, mas volte para o caminho. Não se atore lá, não. Isso não é de Deus. Jesus ensinou com a própria vida dele aqui no texto. Continue tendo compaixão, com amor. Ter compaixão também, além de ver, além de agir, além de sentir a dor do outro, mesmo sentindo dor, é você se dispor nas mãos do Senhor para abençoar. O texto é o versículo 19, que os discípulos se dispuseram ao mestre. Olha só. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Os discípulos se dispuseram a abençoar a multidão, estando perto do mestre. Então, ter compaixão é estar à disposição do mestre para abençoar o próximo. Chega em você, que é o discípulo, que é o que vai distribuir, e você tem que estar lá, disponível. Nos aspectos espirituais, principalmente, porque se Jesus procura alguém ali para aquela multidão toda, Jesus como homem, né? Porque ele podia dar um estalo de dedo e botar um pão na mão de cada um. Mas, ali como homem, e para ensinar os seus discípulos, ele usou os discípulos que estavam ali disponíveis para ele, está aqui o pão, divide, 5.000, está aqui o pão, divide, 5.000. E lá na outra multiplicação também, a segunda multiplicação, no capítulo 15, Jesus também usa os discípulos de novo, lá no 15, versículo 36, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus quer usar discípulos que vão até a multidão em nome dele. Ter compaixão é estar disponível ao mestre. Porque você é continuação de Cristo. E se você não se dispõe para agir, para ser cheio e derramar na vida dos outros, aí o mestre não vai poder contar com você. E nem você vai demonstrar ter um espírito compassivo para com os seus. Ter compaixão é, às vezes, ir além das leis. Quer dizer que eu tenho que quebrar as leis, né? Não preciso me preocupar, é ter compaixão, espertinho. Nada disso, meu irmão. É ir além, não é quebrar as leis, não. É você ir a um passo maior que as leis. Lembra da mulher adúltera? Que o povo todo ia apedrejá-la porque ela tinha quebrado a lei, e Jesus estava lá do lado dela e falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus quebrou a lei permaneceu, ele ultrapassou a lei pela compaixão que ele tinha, ele foi além, usou a lei, salvou a pessoa e ainda demonstrou amor. Não tem como se quebrar a lei de Deus. A lei era uma lá estabelecida muito tempo atrás. Mas o novo de Deus, não tem quem te prenda porque você demonstrou amor para alguém. Tem como prender uma pessoa porque ela amou muito a outra? Não tem.
porque era uma pessoa que demonstra os frutos do Espírito, não tem como. Contra essas coisas não há lei, a Bíblia fala. Jesus ultrapassou a lei. Foi além para a sua capacidade, a sua compaixão era muito maior do que o que estava escrito. Ele amava demais. Outra pessoa que ultrapassou a lei, não quebrou, ultrapassou pela sua compaixão. Eliseu, lembra da viúva pobre? Que não tinha mais nada, o marido dela tinha morrido, e a lei dizia que o credor poderia pegar ou a pessoa ou seus filhos para serem escravos em relação à dívida que a pessoa tinha. Pois é, era a lei, era pegar para ser escravo. Mas Eliseu, movido de amor, de compaixão, quando a viúva chegou nele para pedir o socorro, ele teve compaixão e pediu a Deus, abençoou e o azeite multiplicou para que aquela mulher não fosse totalmente somente pega pela lei. Ele demonstrou ali um ato de compaixão quando ele abençoou. Ele viu a necessidade, ele agiu diante de Deus, no Espírito de Deus, e a vida daquela mulher foi transformada. Ultrapassou a lei. Isso é demonstração de compaixão. Você salvar alguém que está condenado por uma lei humana, por uma lei do mundo, por uma cultura estranha, por uma cultura que não é de Deus. A sua compaixão tem que ser maior diante disso. Você tem que olhar e ver a necessidade e agir com compaixão. Jesus também demonstrou compaixão em vários momentos no Novo Testamento. Filha de Jairo, Jesus, o povo dizia que estava morta. Jesus falou, vamos lá, ela está só dormindo. E quando Jesus tocou na mão dela, foi erguida, demonstrando compaixão para aquela família que estava perdendo um filho. Isso é amor de verdade. É você ver o quanto o outro está sofrendo e tentar de todas as formas fazer com que aquela pessoa seja aliviada daquele sofrimento. Isso é compaixão. Jesus, Eliseu, lembra dos 4 amigos que desceram um paralítico pelo teto até Jesus? Eles não tinham problema nenhum, os 4. Quem tinha era o amigo. Mas movido eles de compaixão, viu a necessidade, agiu e levou até Jesus para que ele fosse curado. Isso também é demonstração de compaixão. Você se colocar para ajudar o seu próximo. A Bíblia está cheia de exemplos de compaixão. Jesus demonstrou compaixão na sua vida inteira. E exemplificou em todo o tempo o que é isso chamado compaixão. E deixa para nós esse lindo exemplo de viver, de salvar, de cuidar. É um momento oportuno, meu irmão, da gente ouvir essa palavra. Muito oportuno. Temos muita coisa acontecendo nos dias atuais. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas precisando de crentes que tenham compaixão, que às vezes ligue para saber como está, se não puder ir visitar, porque a gente sabe da situação. Pessoas precisam de pessoas que tenham compaixão, para poder, às vezes,
fazer uma compra, orar junto, ser bênção. Se você está bem, veja a multidão. Como está a multidão ao seu redor? Você precisa ter compaixão dela. Nós precisamos ter compaixão de quem está à nossa volta. E ser como Jesus. Agir, fazia diferença nesse tempo. Compaixão é isso. A Bíblia já nos falou nos versículos que eu disse o que a gente precisa saber sobre compaixão. Agora é agir. É agir, meu irmão. É você meter as caras e falar, eu sou de Jesus, Cristo, a compaixão de Cristo está em mim. Acorda, compaixão. Acorda, onde que você está? Nós, os cristãos, temos que olhar o mundo, nesse momento que o mundo está vivendo, com compaixão. Compaixão de Jesus. Com certeza, nós podemos fazer algo, simples que seja, mas estar à disposição do Mestre, como a gente viu nos pontos aqui, que eu elenquei para os irmãos. E o que Deus requer de nós, a partir disso? Ter compaixão. Tenha compaixão, meu irmão. Tenha compaixão da multidão. Muita gente está vivendo momentos difíceis nos hospitais, nessa hora, tendo que ir e voltar, levar coisas, trazer coisas, cuidar de pessoas ao nosso redor, que estão com Covid, com suspeita. E a gente, como crente, ora, vê e tem que agir. Nós somos os cristos desse tempo, então vamos demonstrar esse espírito de compaixão pelo nosso próximo. Jesus nos ensinou, e a partir do momento que Ele ensina para a gente, Ele cobra. Só tem uma situação que a gente não pode ser igual a Jonas. O que aconteceu com Jonas? Deus deu a missão para ele. E ele pegou o barco, estava querendo ir para outro lugar. Não teve compaixão de um povo inteiro. Não olhou a multidão, as necessidades. Só viu que o povo tinha em pecado. Mas não viu a necessidade espiritual daquele povo. A gente não pode ter essa atitude de Jonas. Os marinheiros do barco tiveram mais compaixão de Jonas do que Jonas compaixão do povo que Deus mandou ele ir levar a palavra. Não seja, meu irmão, como Jonas, nesse sentido. Seja como Jesus, que é a nossa base cristã de exemplo, de caráter, e agora também na sua vida será de compaixão. E eu quero, nesse momento, a gente já começar a agir nesse sentido. No sentido de levantar um clamor pela multidão. No sentido da gente se erguer como tochas do Senhor, dentro daquilo que a gente pode fazer, não se esquivar, mas a gente se posicionar como pessoas compassivas pelo povo. Povo é responsabilidade. Oração pelo povo é responsabilidade nossa. Cuidar, amar, mostrar é responsabilidade nossa. Se disponha. Vamos colocar de pé e nós vamos fazer um período de oração, meu irmão. Oração. Primeiro, para que em nós esteja esse espírito. Aumente em nós esse espírito de compaixão pelo próximo, para que a gente seja usado por Deus. Faça isso nessa hora, erga
as suas mãos, a sua voz e peça ao Senhor que aumente esse espírito compassivo dentro de você, porque é de Deus. Comece a declarar isso. Vai, em nome de Jesus. Meu Deus, por favor. Sinta a mão. Sinta, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu rogo ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que o teu povo, ó Pai, seja, em nome de Jesus, erguido, ó Pai, com compaixão nesse tempo. Eu peço por essa igreja que todos os membros dessa casa, Senhor Deus, que fazem parte do teu povo, queime no coração deles um espírito de compaixão pela nossa cidade, pela nossa terra, pela nossa nação, pelos nossos irmãos que estão ao nosso redor, Jesus. Eu peço ao Senhor que venha incendiar em mim e em cada um de nós, meu Pai, esse espírito que o Senhor nos ensinou nessa hora a ter. E em nome de Jesus, veja-se a diferença nessa cidade através desses cristãos. Veja a diferença nesse estado através dos cristãos dessa e de outras igrejas, Senhor Deus. Que nós possamos se erguer diante da multidão, enxergar o nosso próximo, meu Pai, e cumprir aquilo que o Senhor nos manda, agindo, meu Deus. Em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, meu Pai, a tua igreja que se coloca disponível ao Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente veja, Senhor Deus. Coloque nas nossas mãos o que a gente precisa para agir e reina sobre o teu povo, Deus. Queremos se parecer contigo cada dia mais. Reina sobre nós, Jesus. Reina sobre nós e coloque, Senhor Deus, marque no nosso peito, no nosso coração, esse, Senhor Deus, essa característica do Senhor em nós. Ser pessoas compassivas, amorosas, verdadeiras, que, ó Pai, representam o Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. E agora, meu irmão, nós vamos fazer outra oração. Oração pelo povo, pela multidão, pelas circunstâncias, por pessoas que você sabe que estão com dificuldade, por pessoas que estão sendo ponte de bênção na vida de outros, levando coisas nos hospitais, nas casas, passando por essas lutas. Então começa a erguer já, você já recebeu o espírito de compaixão. Jesus, olha para nós, Jesus. Olha para essa geração, Senhor. Olhe para essa cidade nossa. Tem misericórdia de nós, do teu povo, meu Pai. Abençoe esses que estão passando momentos difíceis nos hospitais. Abençoe esses que estão necessitados, ó Pai, do teu abraço. Que possa chegar um abraço, Senhor Deus, em forma de oração, em forma de bênção. Que possa chegar uma ligação através dos seus crentes, através das pessoas cristãs desse bairro. Meu Pai, eu peço misericórdia, Senhor Deus. Misericórdia pelas famílias que estão passando por luto nessa hora. Misericórdia pelas famílias que estão passando por necessidade nessa hora. Misericórdia pelas famílias que estão trancadas dentro de casa, infectadas com esse vírus nessa hora. Dá, Senhor Deus, o teu amor. Derrama a tua graça. Nós somos o teu povo e oramos pela essa multidão, Senhor. Em nome de Jesus, erguemos um clamor, Senhor Deus, por essa cidade, por esse estado. Espírito Santo, eu rogo ao Senhor misericórdia.
Misericórdia pelas mulheres que estão grávidas, Senhor Deus, para que elas não, ó Pai, adquiram esse vírus. Misericórdia, Senhor Deus, pelos idosos, que muitos têm morrendo, inclusive perto de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus. Salva, Senhor Deus. Olha para nós e nos ajude a fazer o máximo dentro da Tua vontade. Ajude-nos a ter um espírito, ó Pai, abençoador. Coloque as pessoas, Senhor Deus, que necessitam as nossas vistas, para que nós possamos ser o canal do Senhor na vida delas. Nós recebemos isso sim, porque somos, ó Pai, os escolhidos do Senhor, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Deus. Ah, Deus, eis aqui, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu povo. Usa-nos, usa-nos, usa-nos para abençoar essa multidão, meu Pai. Muito obrigado por essa palavra hoje. Desperta, Senhor Deus, e nos faz agir cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Essa palavra fique no seu coração, meu querido.